Não um sacerdote com seu colarinho virado, com uma educação moderna. Jesus lhes perguntou a mesma coisa. Ele disse: o que vocês saíram a ver? Quando os discípulos de João vieram, disse: o que vocês saíram a ver? Vocês foram ver um homem vestido com manto de sacerdote? Vocês sabem, e roupas finas. Ele disse: aquela classe de pregador? Ele disse: vocês foram ver aquilo? Ele disse: não. Aqueles que beijam os bebês, vocês sabem, e enterram os mortos, eles não sabem nada a respeito de uma espada de 2 fios à frente de uma batalha. Eles estão ali fora com alguma palestra intelectual para alguns Kiwanis Club ou algo, vocês sabem. Eles estão todos ali. Mas quando chegam ali fora para encarar a batalha, eles não sabem nada a respeito disto. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 10, versículos 7 e 8. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Grande Criador, mais uma vez estamos agradecidos pela vida que o Senhor nos dá, de poder estar respirando, andando, pregando, ouvindo, vivendo a sua palavra. Que o que nós queremos vida não é para estragar com as coisas do mundo, com os vícios, com as paixões carnais, mas se cada crente, cada filho de Deus te pede vida, porque esta vida precisa ser usada, gasta na obra do Senhor, ouvindo sua palavra, vindo à sua casa, deleitando em sua verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma voz para o povo do mundo.
Bem, o irmão Brana e a própria Bíblia nos informa que a igreja deveria ser a boca de Deus. Mas, infelizmente, diz irmão Brana que ela está sendo a sua própria boca. Isto é, o que ela diz que é verdade, porque a igreja está sendo sua própria boca. Se ela diz que 3 pessoas distintas é verdade, o povo crê como verdade. Se ela diz da dualidade, da unicidade, o povo crê também, porque ela tem sido não a boca de Deus, mas a sua própria boca na terra. Irmão Brana, no parágrafo 81 da Era de Laodiceia, eu disse: sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus. Ela é sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Vocês notam que tem uma igreja, tem um profeta, tem uma noiva. Tem uma igreja que ela está sendo a sua própria boca, não é a boca de Deus. Tem um profeta que está preparando uma noiva. E este profeta, juntamente com a noiva, confunde a igreja. E você sabe que a própria palavra igreja quer dizer os tirados, chamado fora. Então você foi tirado de um lugar como Israel, foi tirado do Egito para ser uma igreja. E ele ficou muito tempo apenas exercendo como um povo de Deus, muito desobediente, até que Deus os matou no deserto. Nada chegava para eles. Deus dava água, eles reclamavam. Falta pão. Deus mandava maná do céu. Olha, nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o que vocês querem? Queremos carne. Deus dava um vento oriental e ajuntava aquelas codornizes e jogava tudo no arraial de Israel. Agora, tudo o que eles fizeram, sua maneira de crer, de viver, foi uma maneira errada, mesmo tendo um profeta. Eles não ouviram o profeta. Muitas vezes nós temos o profeta, mas nós não ouvimos o profeta. Vamos mostrar que a igreja de Deus, que é a noiva, ela tem um Deus, ela tem um pastor, que é Deus. Mas ela não consegue ouvir. Então ela não vai ser aquela noiva abençoada. Ela tem que parar, ouvir, ser agradecido a Deus por tudo que passa na vida. Como diz a Bíblia, em tudo dai graça. É tão difícil dar graça em tudo. Morreu. Muito obrigado, Senhor. É difícil. Os filhos de Jó morreram. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um crente desse não acha fácil, não. A gente acha crente como Salomão, que tinha muita prata, muito ouro. Aí é um crente que tem muito, mas um crente que perde, como Jó perdeu, como eu já perdi filho, então não é fácil. E você ter que falar aquilo, não por força dos outros, mas pela fé. E não tem jeito de você sair dessa mensagem. Não tem jeito. Então o Senhor deu,
o Senhor o tomou. Não entendo não, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu quero entender por que o Senhor levou fulano de tal. Quero entender. Eu não preciso entender nada. Entende? Eu não tenho que entender. Mas eu sou teu servo, eu estou na sua igreja, estou pregando. William Branham pregando no púlpito, o irmão dele morrendo lá fora. Eu pregando aqui, e meu irmão morrendo de cachaça. Senhor, não adianta você inquirir qualquer coisa de Deus, nem se as pessoas são boas, nem se as pessoas servem a Deus. Porque cada um de nós devemos ser a boca de Deus e não nossa própria boca. A igreja hoje é a própria boca dela, não é a boca de Deus mais. Ela não anuncia o que Deus revelou. Você vai tomar o povo da mensagem. É a boca deles. Eles não são a boca de Deus. A boca de Deus foi um profeta, pregou a palavra. Aí a igreja deveria ser a boca de Deus para poder repetir o que o profeta pregou. Mas o que você tem hoje dentro da mensagem no mundo inteiro, cada um é sua própria boca. Goiânia é sua própria boca, Belo Horizonte é sua própria boca, Joinville sua própria boca, Chapecó sua própria boca, e Brasília sua própria boca, Canadá é a própria boca, Trindade e Tobago a própria boca, Filhos do Profeta é a sua própria boca, não é a boca do profeta. Não estão dizendo o que o profeta disse na revelação, que é fácil você acompanhar o profeta e ser a boca da primeira e segunda etapa de prosperidade, de cura divina, de bênçãos naturais. É fácil. Eu quero ver nós acompanharmos um profeta e sermos a boca de Deus, quando o profeta foi a boca de Deus, não curando enfermos, mas foi a boca de Deus revelando a palavra, abrindo o livro para nós. Então nós temos o maior evangelho, a maior mensagem do mundo, mas ainda queremos alguma coisa diferente. O que nós estamos precisando é pedir: Senhor, deixe-me agir direito, ser sua boca, porque nós estudamos sua palavra e a sua palavra mostra que o Senhor tem uma boca. Quais destas é a boca de Deus? É só uma. Então, quais é a boca? Porque não pode ser quais são a boca. Não, não é são, é singular. Quais destas é a boca? Então você vê que elas não estão preocupadas em anunciar esse tipo de evangelho. É como você vai nas denominações hoje. Talvez é fácil, você vai lá, recebe uma rosa, oh glória, um pouquinho de sal, talvez está insonso mesmo, está precisando de sal, né? Então um pouquinho de sal, oh aleluia. Você está com uma vida difícil, nós vamos pôr aqui o tapete para você, você vai passar no tapete, e, aleluia, tudo bênção natural. E não vamos duvidar que eles recebem, não, eles recebem, porque eles estão para poder ser a boca daquilo. Ninguém quer abrir a boca e dizer: fui revelado, Deus me deu a luz da palavra, eu vou ficar sozinho, mas eu tenho uma mensagem que Deus me deu. Nós queremos coisas como os outros querem. Você não acha que o povo da própria mensagem tem pensado igual a Israel? Nós temos um profeta Samuel, e este profeta é rei, este profeta também é sacerdote. Ele é profeta, rei e sacerdote. Mas Israel diz: nós queremos um rei, nós queremos individualizar a coisa, porque está tudo num homem só.
rei, sacerdote, profeta, só no homem, só em Samuel. Nós queremos um rei. Samuel lamentou para Deus, Deus falou para ele: dá um rei para eles, Samuel, porque eles não têm rejeitado a você, mas a mim me têm rejeitado para que eu não governe sobre eles. E qual o desejo de Israel? Ser como as outras nações. Muitas vezes o desejo do povo da mensagem é ser igual às denominações, é fazer fila de oração igual às denominações. O William Branham fazia. William Branham tinha dom para aquilo. Você é um amassador de barro. Você nem dom tem. E quer que os outros te louvem porque você foi abençoado. Você carregou um dom. William Branham não era assim. Jesus não era assim. Jesus curava e dizia: não conte para ninguém. Muitos de nós, os pregadores, você já falou para todo mundo? E que foi aqui. Foi no tabernáculo Branham que você foi curado. Como se o tabernáculo Branham fosse Deus. E diz: você tem que dizer que foi na igreja do Davi Miranda que você foi curado. Não é assim que você aprendeu? Vocês que já foram de lá sabem muito bem. Foi aqui que você recebeu? Foi da nossa oração. E Jesus orava, curava e dizia: não conte a ninguém. Outra hora ele orava e dizia: vai e fale para o sacerdote. Porque ele, como sacerdote, ele deve entender que tem um ministério na terra que está curando. E que depois de curar, ainda vai fazer mais coisa. Vai trazer uma mensagem para selecionar as pessoas. E quando eles foram, quantos voltaram para agradecer? Só um. Ele curou 10, um voltou. Jesus perguntou: cadê os outros? Para ser agradecido. Agora, não é ser agradecido só pela cura. Se a gente pensar bem que Deus dá vista para a gente, Deus dá força para andar, para pregar, a gente tem que ser agradecido a Deus. Tem tanta gente que está paralítico, você reclamando, porque, como diz o poeta, você reclamando porque não tem o sapato, e logo você vê um que não tem pé. Qual que é pior? Mas estamos reclamando. E tem hora que a gente quer mais. Não existe um que não quer mais. Eu queria ser assim na vida espiritual. Eu quero mais. Mais de ti. Mais do seu poder. Mais da sua fé. Mais de capacidade do Senhor para eu poder enfrentar a vida. Eu quero ter mais de ti para dar para os outros. Tem que o nosso problema tem hora que nós queremos só para nós. Se os outros dependerem de uma coisinha nossa, tem que pagar. Porque nós não fazemos nada para os outros. E depois de Deus, nós queremos tudo de graça. Nós somos errados. As pessoas têm que entender, são pensamentos errados. Nós estamos dependendo de ser agradecido a Deus pelo que nós temos, certo? Pelo que nós temos. Eu não tenho muita coragem de sair, viajar, pregar. Deus sabe que eu não tenho, mas eu vou e faço. Eu vou e faço. Eu não sei como é que fica, eu vou e faço. Tem que fazer. Poderia mandar outro, mas outro não faz aquilo da forma correta. Ele não consegue falar a mesma coisa. É como você contar uma coisa para uma pessoa. Ela chega ali, conta para outra, aumenta uma palavra, diminui uma palavra.
E a Bíblia já foi feita, Senhor, você não pode aumentar e não pode diminuir. Aí você toma a mensagem do profeta, você não pode aumentar e não pode diminuir. E nós já passamos por todas as etapas da mensagem do profeta. E estamos agora na etapa da noiva. Aí quer ficar na etapa do profeta. Já passou. Você tem que ser agora a boca de Deus para anunciar esta mensagem. E não é apenas dizer: oh, Deus fez isso com a irmã Brana, Deus curou, Deus operou, Deus ressuscitou mortos, Deus criou esquilos através da irmã Brana. E muitas vezes esquece de dizer: Deus abriu os selos, revelou os selos, abriu a palavra, revelou um novo nome, revelou os trovões através de William Brana. Foi a boca de Deus. Deus sempre tem uma boca e Deus sempre tem uma voz. Vê se o filho de Noé era a voz naqueles dias. Noé era a boca e a voz. Vê com Moisés, até quando ele reclamou que ele não queria ir como um profeta, Deus disse para ele: então faz de conta, eu vou te mandar diferente. Você vai e o seu irmão será o seu profeta. O que ele está falando para Moisés? Moisés não quer ir como profeta, então você vai como Deus. É só Deus para poder olhar e ver: esse homem tem capacidade para isso. Por isso ele é um tipo de Cristo que não veio apenas como profeta, mas veio como Deus. Deus visível. O invisível se tornou visível para poder nos chegarmos a Deus, através de sua obra. Então, sempre você vai ter que olhar e ver uma boca. Nos dias de Moisés tinha uma boca. Quando Balaão quis ser a boca, deu problema. Ele não era a boca. A boca, a voz era Moisés. Depois a boca, a voz era Josué. E assim Deus vai trabalhando. A boca e a voz era Elias, aí a boca e a voz era Eliseu, a boca e a voz era João Batista, a boca e a voz era William Brana, a boca e a voz é a noiva. Ele tem uma só voz ao povo do mundo. Então é bom a gente perguntar: quem destes grupos que existem, que vocês conhecem, quem deles é a voz? Aquele que você achar que é, corra para lá. Corra para lá. Aquele que você achar que é a voz de Deus. Mas para você saber se aqueles grupos, um deles é a voz de Deus, você primeiro teria que conhecer a voz de Deus. Como você vai saber se um deles é a voz, quando você não conhece a voz? E aí nós temos a voz de Deus falada por William Marion Brana. Por isso é dita a palavra falada por William Marion Brana. E agora, nesta hora em que vivemos, a palavra falada através da noiva. Uma voz. Sim, senhor, a igreja já não é a boca de Deus, ela é a sua própria boca. Estou no 81 ainda, Laodiceia. Por isso Deus está vomitando-se contra ela, ou voltando-se contra ela. Ele a confundirá. Agora você pode ver que a igreja, ela está confusa por meio de duas coisas: por meio do profeta e da noiva. A igreja são os tirados. Todo o povo da mensagem é a igreja. Eles foram tirados da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Católica, da Espírita, da Cruzada. Todos nós fomos tirados. Então, o que é isso? Isso é a igreja. Todo o povo da mensagem é a igreja. Agora, de todo o povo da mensagem tem que ser tirado uma noiva. De todo o povo da mensagem. Agora você tem que ver que o profeta e a noiva
está confundindo a igreja da mensagem. Porque o profeta diz que o cordeiro saiu do trono, a noiva também diz. O profeta diz que a HM faz parte do nome de Deus, a noiva também diz. O profeta diz que os trovões foram revelados nos 7 selos, a noiva também diz. E a igreja está embaraçada. Ela está confusa. O profeta diz que a intercessão tinha que terminar para a abertura dos 7 selos, e a noiva também fala a mesma coisa. É o profeta e a noiva falando a mesma coisa, e com isto está confundindo a igreja. Todos chamados das denominações para o profeta, e agora tirado de dentro do profeta uma noiva. É uma voz. É uma voz. Se no lar fosse ouvida uma voz, o lar seria de vitória. O lar não é de vitória porque não ouve uma voz. Ouve a voz do marido, ouve a voz da mulher, ouve a voz do filho mais velho, ou ouve a voz do caçula ou da caçula. O lar tem que ouvir uma voz. A igreja tem que ouvir uma voz. Mas a igreja ouve a voz do diácono, ouve a voz do tesoureiro, ouve a voz do obreiro, ouve a voz do evangelista. Ela tem que ouvir uma voz. E como que ela ouve uma voz? Quando ela sabe que este obreiro, este diácono, este evangelista fala a mesma voz do profeta do dia. Se não fala a mesma voz, é incrível, mas se você crê como eu e prega, é a mesma voz. Mas se você crê diferente, é 2 vozes. Então não é uma voz. E assim está em todos os grupos. Quando você encontra vários pastores tendo uma só voz da besta, uma só voz da união das igrejas, eles estão formando um poder, que besta é um poder. As pessoas muitas vezes ficam esperando besta que seja uma mula que aparece por aí. Não, besta é um poder religioso. Irmão Brana mostra que o poder é religioso, não é nem político. Porque o político é um poder demoníaco, e logo tem o poder da besta, um poder demoníaco, e tem o poder religioso, outro poder demoníaco. E você precisa de encontrar o poder de Deus no meio de todos esses poderes. Você tem que encontrar uma voz no meio de todas as vozes. Aqui é simples. Se você tem um filho aqui, e se ele for ali fora, e ele disser, mãe, pai, e eu nem vou lá atender, porque meu filho não está lá. Mas você conhece a voz do seu. É o Zezinho que está chamando. Não precisa nem falar o nome, porque conhece a voz. Jesus diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Você não tem que conhecer muita coisa, você só tem que ser ovelha. Você, ovelha, conhece a voz do Pai Celestial. Agora, olha, tem hora está vindo a Bíblia. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte. Tem hora que a gente pode ler só até aí. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte. A gente vive temendo. Como pode completar a própria palavra de Deus? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tem que temer a cilada do diabo.
o vale e a sombra da morte, porque tu estás comigo. Mas primeiro você tem que ver o vale e a sombra da morte. Quer dizer, não temerei, porque eu conheço a voz do meu Criador, do meu Salvador. Eu conheço a sua voz. Então aqui está. Ele a confundirá, quer dizer, ele, Deus, a confundirá a igreja, por meio do profeta e da noiva. Agora eu queria que o povo da mensagem dissesse que o que nós estamos pregando não foi Brana que pregou. Está confundindo eles. Desde o ano 2000, eles estão fazendo suas reuniões e discutindo: Cordeiro saiu do trono ou não? Tempo acabou ou não? A era acabou ou não? Deus tem novo nome, é agora ou é no céu? Quem fez isso? A voz do profeta e da noiva. Está pondo eles em especulações, em perguntas, confundindo-os. Eles não podem conhecer a voz de Deus, que é a voz do profeta, naquele dia que se vive. E por não conhecer aquela voz, a identifica como Satã. Eles não conheceram a voz de Deus em Jesus e o identificaram como Beelzebu, o maior dos demônios. E você acha que eles tiveram perdão? Não. Tem gente aí que na religião deles até o diabo vai salvar. Então não adiantou nada ser diabo. Você tem que saber que não existe salvação para o diabo. E nem para seus filhos. Sua geração de incrédulos. De incrédulos na palavra manifestada do dia, incrédulos na voz de Deus, porque eles não conhecem, eles não são ovelhas. Todos que são ovelhas, ouve a minha voz, diz o Senhor. Amém. Mas a gente fica parado nesse pontinho assim, que é bom. O profeta e a noiva confundem a igreja. E aí o irmão Brana dizendo aqui, 81 de Laodiceia, o profeta e a noiva. Qual o profeta? A Brana. E a noiva? Aquela que crê no que Brana revelou. Confunde a igreja de quem? De Brana. Pois foi essa igreja que saiu das denominações. Só que não pôde ser noiva. Sai das denominações, Brana diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Então você vê, ela sai das denominações, mas ela não entra em Canaã, ela morre no deserto. E dentre aquele grupo, Deus tem que tirar outro grupo. São Judas diz que Deus matou todos aqueles que não seguiram a mensagem. Deus teve, tirando-os do Egito, teve que os matar, porque eles não permaneceram na mensagem, seguiram a mensagem. Deus tirou todo esse povão das denominações. Finalmente, dentro de 40 anos após a morte do irmão Brana, após a pregação dos 7 selos, 40 anos, que é uma geração, foi 40 anos Israel no deserto, é 40 anos esta igreja confundida. Confundida porque ela crê no profeta, mas não entende o profeta. Ela diz que crê no profeta, mas não entende sua voz. Ela não sabe o que ele diz, o que são os selos, o que são os trovões, o que é o novo nome. Então ela fica confusa. Israel cria num só Deus. Quando Jesus apareceu,
Ele foi confuso com o próprio Jesus, com o próprio Deus encarnado. Eles esperavam o Messias. O Messias que eles esperavam apareceu não do jeito que eles esperavam. Branham, o profeta de Deus, apareceu. O povo esperava o ministério de Deus na terra. Apareceu, mas não do jeito que o povo esperava. O povo está enganado hoje, porque eles esperam que tenha um poder na terra, tenha uma mensagem com valia, com capacidade, com revelação na terra, mas eles não conseguem ver onde está esta mensagem. Aí eles ficam confusos. Por isso não tem aquele negócio, eu estou naquela igreja, ele disse, você é crente também? Tá bom, todo mundo vai para o céu, toda a igreja de Deus. Todo caminho leva ao céu. Não leva, não. Se você está caminhando para o inferno, como é que você vai para o céu? Até o ditado que todo caminho leva a Roma é errado, não leva nem a Roma. Todo caminho, só o caminho da Santíssima Trindade que leva a Roma. O caminho do profeta de Deus do dia não leva a Roma. Não é todo caminho, não é toda a mensagem. Falou no irmão Brana, está comigo. Não, filho, o diabo também fala no irmão Brana. Falou em Jesus, está comigo. Não, o diabo também. Creu em Jesus, está comigo. Não, o diabo também crê. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Então não está comigo, não. Tem que se ouvir uma voz. No meio de um vozerio, você tem que ver a voz de Deus. Uma voz Deus tem hoje para o povo do mundo. Uma voz. Deixa eu chegar lá. O Espírito, Apocalipse, que nós vamos ler agora. Sim, ela está. Porque diz o último capítulo de Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Mas naturalmente, a noiva palavra, ele não diz o profeta. Ele diz, a noiva palavra será repudiada como na primeira era. Mas o que ele está dizendo antes? Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus. Para ouvir diretamente de Deus, tem que ter um profeta. Brana não diz profeta, ele diz a noiva, porque a noiva é profeta. Eu não vou te explicar muitas vezes isso aí, vou deixar quieto. A noiva é profeta. Naturalmente a noiva palavra, e a noiva palavra não é a palavra do Pentecostes. Aí nesse pontinho, preciso de ler isso aqui. É simples, mas deixa eu ler. 207 é a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria hoje. Tampouco a pentecostal funcionou em seus dias. Porém, é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho, e quando soa estranho, isso confunde as pessoas. Só o eleito que não é confuso. O eleito, quanto mais ele ouve, mais os olhos abrem, mais ele vê. Amém? Essa é a abertura dos 7 selos. E eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus tem vindicado tão perfeitamente. E aí não há pergunta, é exatamente perfeito. Você diz, mas a igreja do Pentecoste, ela não funciona hoje. A igreja dos dias de Branham, nos Estados Unidos, ela não funciona hoje. Por quê? Pergunta para ela se ela sabe o que são os trovões. Vai lá no tabernáculo Branham, onde o irmão Branham pregou. Pergunta para eles se eles sabem o que são os trovões para te ajudar. Se eles sabem qual é o novo nome. Se o William Branham falou sobre isso, ele vai te dizer que não. Mas que ele vai voltar para falar sobre isso.
Então você vê que eles estão confusos. Você já pensou bem se levar mais um tempo e eu morro e vocês ficam aí e ficam esperando algo acontecer ainda depois que a gente pregou que tudo já aconteceu? Já pensou bem? Esse grupinho de Franca, Tabernáculo Brana, como Tabernáculo Brana em Jeffersonville, esperando que Brana venha fazer alguma coisa. Tabernáculo Brana em Franca, esperando que Deus faça mais, quando já foi ouvido toda a revelação, mostrado pela Bíblia, pela mensagem, de que o que o profeta tinha que fazer, já fez e já foi embora. E as pessoas vão ficar, mas nós estamos aguardando um poder. Você vai ficar aguardando poder. Porque quando o poder de Deus está, irmão, é tão simples. Você só age diferente dos outros. Você tem uma fé diferente dos outros. Esse é um poder. Você está diferente dos outros. Não porque você quer. A mensagem, a palavra de Deus naquele dia te faz diferente dos outros. E este é um poder. Eu quero ver qual poder tira um eleito de parar de ouvir nosso CD. Qual poder? Isso daqui é um poder. Essa mensagem é um poder. É tão poder que o povo da mensagem diz, não escuta ele não. E a deles não tem poder, que eu digo para eles, escuta-os, que eu sei que não vai causar nada. Que não tem poder mais. Foi o tempo do poder da mensagem da primeira e segunda etapa, lá em 1972. Se durou até 80, foi o muito. Dali para cá, não tem poder. Tem gente. O irmão Brana fala sobre isso. Você chama agrupamento de gente, avivamento? O irmão Brana diz, não. Isso é agrupamento de gente. Mas o avivamento acabou. Mas as pessoas estão enganadas. Deixa eu ler logo aqui, que meu tempo lá vai acabando. Eu pensei que não ia dar conta de pregar, né? Mas está aqui. Mas naturalmente a noiva palavra será repudiada como a primeira era. Olha aqui, eu vou pular para 84 e 85 para me encerrar. Oxalá a igreja fosse fria ou quente. Porque quando você é uma pessoa fria, você faz só as coisas do mundo, não te preocupas com as coisas divinas, veste igual ao mundo, anda igual ao mundo, calça igual ao mundo, usa sua roupa, seu cabelo igual ao mundo. Os homens andam igual ao mundo. Frio. Oxalá a igreja fosse fria ou quente. Deus não gosta do meio termo, do morno. O morno dá vontade de vomitar. Isso é no próprio Deus. E você deveria entender isso, que Deus não ama nosso tipo de fé meio termo. Ou eu creio que tudo foi revelado, ou eu creio que nada foi revelado. Tem que ser frio. Ou que tudo foi revelado, tem que ser quente. Se há meio termo, ele revelou isso, mas não revelou isso. Ele fez isso, mas não fez aquilo. Isso é meio termo, isso é Laodiceia. Até o profeta seria vomitado de Deus, se ele fosse assim. Mas ele revelou tudo. Ele veio e pregou para nós nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele tocar a trombeta, vai cumprir o segredo de Deus. Isto é, o mistério será revelado não parcialmente, mas em sua plenitude. Oxalá a igreja fosse fria ou quente. O mais desejável é que fosse fervente com o ardor do evangelho, mas não é. Laodiceia não é. A sentença tem sido decretada, ela já não é a voz de Deus para o mundo. Ela seguirá dizendo que é.
Cada igreja que você vai, nós temos a palavra do Senhor. Mesmo na denominação. Você vai lá, eles têm a palavra do Senhor. Continuarão dizendo que é a voz de Deus, mas não é. Deus só tem uma voz. E se Deus tem uma só voz, é uma só doutrina. Com isso eu quero alertar vocês, não pensem que Deus vai levar esse bando de crentes que nós temos, nós e os outros, vai levar tudo para o céu. Não vai. A noiva é tirada de todos os grupos e ela forma um só corpo, onde tem uma só cabeça e uma só voz. Tem que crer na mesma mensagem. Um crê que tem novo nome, outro crê que não tem. Vamos tudo para o céu, lá nós encontramos. Nós não encontramos nem na terra, rapaz. Nem na terra. Para te falar a verdade, não encontramos nem na terra. Porque todos estão divididos, cada um crê numa coisa. Já foi pregado o que é o novo nome, já foi pregado o que são os 7 trovões, já foi explicado para todos o que é a terceira puxada, mas eles, por não conseguir ouvir uma só voz, eles querem ter uma voz também, eles querem ser aquela pessoa que tem uma voz, eles não unem com aquilo que eles ouviram e aprenderam. Não foi o mesmo que fez T.L. Osborne? Quando foi que T.L. Osborne ficou com o irmão Branham? Mas onde foi que ele aprendeu cura divina? Me diga. Foi lá com William Branham. Onde ele viu que haveria um sucesso ministerial? Foi lá com William Branham. Respeitando a morte dele, né? Que coisa é assim. Mas esteve lá, pregou no funeral do irmão Branham e disse estas palavras: Deus andou por nossas ruas. Se Deus andou por nossas ruas, por que eu não andei com esse Deus? Deus andou por nossas praças. Deus comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Ele pregou. Como que Deus andou por nossas ruas? Como que você vai dizer Deus anda aqui em Franca e você não anda com Ele? Você está andando separado dEle? É o que fizeram esses pregadores do tempo do irmão Branham. Eles viram que aquilo era Deus, mas não dava para andar com Deus. Enoque andou com Deus e a noiva anda com Deus. Enoque Deus tomou para si e a noiva Deus a tomará para si, porque anda com Deus. O que é Deus? Deus é a palavra revelada, manifestada do dia. E eu não estou bravo. É porque tem que pregar. A gente tem que falar. Você entende? E as pessoas não entendem. A sentença tem sido decretada. Ela já não é a voz de Deus para o mundo. Ela seguirá dizendo que é. Mas Deus tem dito o contrário. Pois ela diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Deus diz, e nem sabe que és desgraçado, pobre, cego e nu. Deus diz outra coisa da igreja. A igreja diz que tem, Deus diz não. A igreja diz, estou vestida. Deus diz, você está nua. A igreja diz, estou feliz. Deus diz, você está infeliz. Que a palavra desgraçada é isso, infeliz. Mas ela diz que está feliz, que está bem. Deus diz não, é o contrário. 85 de Laodiceia. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo. Deus tem uma voz. Não, eu sei que eles estão dizendo lá, ele quer dizer que é dele. Você viu? Eu sei que você estava pensando nisso aí. Eu não preciso nem ser profeta, mas eu sei que você está pensando, ele quer dizer que só a igreja dele, ele quer dizer que essa uma voz é a voz do povo que crê na mensagem que ele prega. Me diga que você não está pensando nisso? Está,
Mas a verdade é, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, não para o povo de Franca, não para o povo do Brasil. Deus tem uma voz para o povo do mundo. É assim diz o profeta. Assim como ele tem dado uma voz à noiva. A noiva tem uma voz. Foi a noiva que diz: o cordeiro saiu do trono. A era terminou. HM faz parte do nome de Deus. E Brana é o nome de Deus, que é o novo nome. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Quem disse isso? A noiva está aqui, ó. A noiva. Essa voz está na noiva, como já temos dito. E veremos ainda mais adiante, numa forma mais detalhada. Esta voz está na noiva. Porque Deus tem uma voz para o povo do mundo. Não vai te enganar pensando que Deus tem várias vozes. Se o povo da América do Norte tivesse entendido que Deus tinha uma voz para o mundo, nos dias de Brana, a voz de Brana era a voz de Deus para o mundo, não só para os Estados Unidos, para o mundo, para o Brasil, para o Japão, para tudo, para a China, para a Inglaterra, e vai pensando em países. Era a voz de Deus, mais nenhuma. Mas quantas vozes tinha na América? Quantos pregadores tinham na América? Gente que estava ao lado do irmão Brana não cria como o irmão Brana. E o irmão Brana sempre repetia a mensagem: não sei como essas pessoas conseguem crer que a noiva vai passar pela tribulação. E era um teólogo que vivia ao lado dele, que o ajudou e que cria que a noiva passa pela tribulação. Enquanto o irmão Brana estava vivo, não ouvimos nenhuma vez o irmão Brana dizer: oh, graças a Deus, o irmão fulano agora, ele creu na voz. Na voz de Deus, porque Deus tem uma voz. Mas como teólogo, eles não dobram, o teólogo denominacional, trinitário, eles não dobram a mensagem de um só Deus, eles não dobram. Os teólogos da mensagem da dualidade que veio dos Estados Unidos, que andaram com o irmão Brana, eles não dobram. Hoje está aí o povo que crê na mensagem dualista. Eles não dobram a voz de Deus. Porque não dobraram a voz de Deus naquele dia? Já falava contrário ao irmão Brana, mesmo andando com ele. E a coisa é aqui também. Quantas pessoas andavam comigo e falavam contrário ao que eu prego? E andava comigo. E eu pensava que eles falavam. Aí depois de um tempo, os irmãos vinham dizer: oh, sempre pregava diferente. Nunca pregava aquilo que era pregado. Aí eles nunca pregam como faz o nosso irmão Adriano. Tem gente que não gosta do resumo. Eles não gostam da voz de Deus. Que a voz de Deus não é o sistema dos Estados Unidos. A voz de Deus está na noiva. Está na noiva que fala o que o profeta falou, que repete o que o profeta falou. O eleito já gosta. Ele diz: oh, escuta o resumo. 1 hora se transforma em 5 minutos. 1 hora de pregação. Cata tudo assim, esmiuça, e a pessoa vai entender. E só pode ser a voz de Deus. Mas é o tempo que a voz de Deus está falando na terra. E a voz de Deus está na noiva. Não está num grupo. Está numa noiva. Pai, pedimos que o Senhor continue nos orientando, para que possamos sempre ver esta voz, ouvir essa voz. É uma voz para o mundo,
para o povo do mundo. E esta voz está aqui, a voz da palavra, a voz da revelação, a voz que o seu profeta pregou, ela está ecoando, mas já não está ecoando mais nas cordas vocais de William Branham, mas está ecoando nas cordas vocais da noiva. Hoje, e só o eleito pode receber esta palavra. Ajuda-nos mais, ajuda meu irmão, minha irmã, que eles possam dizer: olha, eu vivia confuso, mas agora eu entendi. Eu quero ser um com esta voz, eu quero ser um com este povo. Ajuda, Pai, meu irmão, minha irmã, a ter uma decisão fiel, sincera, entregar tudo nas suas mãos e deixar que o Senhor tome conta da vida, do lar, do trabalho, da igreja, do ministério. Entra em cena, Pai, e dá-nos mais força para cada dia profetizar o que o seu profeta já profetizou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.